Olá pessoal, vocês estão acompanhando aqui mais uma das nossas aulas no livro de Apocalipse. Hoje nós daremos continuidade aos nossos estudos no livro de Apocalipse. Por isso eu gostaria de convidar você nesse momento que curvasse a sua cabeça para que me acompanhasse em uma oração, ok? Senhor Deus, nós te agradecemos porque o Senhor se faz presente aqui por meio de nossos estudos. Nós nos debruçamos em Tua palavra, em Tua verdade. Nós te pedimos, Pai, fala conosco, que o estudo desse livro de Apocalipse seja muito mais do que uma busca de conhecimento ou de meras curiosidades, mas que ela possa redundar, acima de tudo, em uma vida discipular, uma vida verdadeiramente digna na Tua presença, que nós possamos engrandecer a Teu nome, que nós possamos falar cada vez mais contigo, que nós possamos cada vez mais parecer contigo. Que o Senhor nos conduza nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, nós daremos continuidade agora aos nossos estudos no livro de Apocalipse. Nós estamos, nesse momento, em nossa 22ª aula deste livro de Apocalipse. Nós vamos dar continuidade a esse grande estudo, um tanto quanto longo porque nós queremos que vocês recebam o máximo de informações possíveis e necessárias que vocês possam ter e necessitar para o aprofundamento nesse livro, ok? Nós estaremos terminando o capítulo 20, começando o primeiro bloco, capítulo 18, e começando o primeiro bloco, primeira unidade literária do capítulo 19, nesse nosso estudo de hoje, tá bom? Mas anteriormente nós gostamos sempre de lembrar. Quando nós falamos de Apocalipse, nós falamos de um livro como um todo, um livro que tem uma forma como ele foi construído, uma forma por meio da qual ele comunica as informações que eles têm, as verdades que esse livro gostaria de comunicar para aqueles que leem, aqueles que ouvem. E essa estrutura literária por meio do qual o livro foi escrito é o dos septenários. Nós observamos diversas vezes, e eu tenho certeza que vocês podem até achar um tanto quanto repetitivo, porque nós queremos realmente martelar essas informações na cabeça de vocês, para que vocês possam ter o máximo de conhecimento possível, para que vocês não se esqueçam nunca mais que o livro de Apocalipse foi dividido em septenários. O primeiro do septenário é um septenário que acontece com João. Nós temos no capítulo 2, no capítulo 3, cartas para as 7 igrejas. Aquelas igrejas que receberiam esta carta, este livro, essas 7 igrejas que recebem essa informação. Anteriormente, nós observamos também que João se encontrava num momento de liturgia, de culto, em adoração. Ele estava em adoração quando ele recebeu revelação disso tudo. No final dessas 7 cartas, no capítulo 4, se abre uma porta aos céus, e João é chamado para subir aos céus, para ali em cima, nos céus, receber revelação. Capítulo 4, capítulo 5 preparam um ambiente para tudo o que ele vai acontecer. Ele se coloca agora não mais num culto de adoração na ilha de Patmos, mas agora ele está nos céus, na liturgia celeste, no culto que é oferecido ao Cordeiro e ao Criador. Porque um é o Criador e o outro é aquele que recria todas as coisas. Nós então vemos que tem um livro que aparece. Esse livro possui 7 selos e existe um drama apresentado sobre quem vai abrir esse livro, quem é digno de abrir tal livro. Então que se aparece o Cordeiro, ele é digno de abrir o livro. E cada um desses 7 selos é aberto e nós temos então o septenário dos selos. O septenário dos selos, como nós lemos, ele começa no capítulo 6 e ele vai até o início do capítulo 8. Ele vai mostrando, cada vez que um selo desses é aberto, algum efeito acontece na Terra, na criação. Logo depois nós temos agora o septenário das trombetas, do capítulo 8 até o capítulo 11, embora o texto não seja apenas uma repetição de cada uma dessas cenas, nós temos, por exemplo, interlúdios em que uma história é contada para trazer uma maior percepção do que está acontecendo ao redor ali, daquelas pessoas. No final, nós observamos que esse livro comunica a mensagem pela essa estrutura de 7. Até que nós chegamos no nosso trecho central. No capítulo 12, nós observamos uma mudança de imagem. Do capítulo 12 ao capítulo 14, é iniciado o septenário das taças.
Embora do capítulo 12 ao capítulo 14, na verdade, nós tenhamos uma espécie de preâmbulo, uma longa introdução para esse septenário das taças que está no capítulo 15 e no capítulo 16. É como se até o capítulo 11 a história foi contada de duas formas diferentes, de duas formas que recapitulam tudo. Do capítulo 12 até o final, se conta a mesma história mais uma vez, mas agora de uma forma um tanto quanto linear. E nós estamos nesse ciclo, avaliando os efeitos do septenário das taças dentro da criação. O que as taças de Deus fizeram na nossa realidade. Nós começamos o capítulo 12 ao 14 observando que existe um conflito entre o Criador e aqueles que destroem a criação. Nós observamos no capítulo 12 a imagem, e isso é extremamente importante para nossos estudos no livro de Apocalipse. No capítulo 12 nós conhecemos a imagem da mulher, a imagem da serpente, do dragão. A mulher ela é apresentada como frágil, perseguida pelo dragão. Ela tem dentro de seu ventre um filho que ela está gerando. E essa mulher ela é perseguida. Ela sai do céu para fugir da presença do dragão. E logo depois esse dragão é expulso por Miguel o arcanjo Miguel e seu exército de anjos. E ela vem parar na terra, justamente o lugar aonde a mulher está. E ali ele persegue a mulher de diversas formas. E ela, por mais que esteja numa situação de escassez e de dificuldades, ela consegue fugir. Ela é guardada pela mão de Deus do dragão e o dragão não consegue a atingir. E o dragão, então, pensa em uma outra forma de agir contra a mulher e sua descendência. E a forma pela qual ele encontra é revelada no capítulo 13. Duas bestas que saem do mar. Uma primeira besta representa as autoridades políticas, a segunda besta representa autoridades religiosas. Esta sim tem sucesso para vencer, para derrotar a mulher. E nós vemos que a ação dessas duas bestas juntas, uma representando a autoridade política, outra representando a autoridade religiosa, as duas juntas elas têm vitória e conduzem as pessoas a adorá-los e a perseguirem também os santos de Deus no meio disso tudo. Então nós temos esse cenário. Capítulo 12, o dragão perseguindo a mulher. Ele não consegue atingir a mulher. Capítulo 13, ele busca outra forma de fazer tal obra e ele é bem sucedido nessa obra por meio das duas bestas. E no capítulo 14, então, nós observamos o Cordeiro 144.000 de Israel. E eles estão ali preparados para efetuar a salvação e finalizar, trazer o julgamento final sobre o que eles estão vendo, o que eles estão acompanhando ali. Logo depois dessa visão que nós temos do Cordeiro, no capítulo 14, onde ele está em Jerusalém reunido com os santos para julgar e trazer condenação, para trazer resposta para a ação das duas bestas e do dragão na criação, nós observamos então as 7 taças. O septenário das 7 taças é um septenário diferente dos septenários anteriores, ele é um tanto quanto mais rápido. O julgamento de Deus, a ira de Deus é derramada sobre a criação. E nós vemos, assim como nos outros septenários de selos, de trombetas, a imagem do êxodo e das pragas do êxodo é evocada mais uma vez. E nós observamos que tudo isso é feito para trazer um fim. Um detalhe importante, na 6ª taça, os reis da terra se unem para contra-atacar o Deus e o Criador, mas eles não têm muito tempo e a vitória simplesmente vem. Os reis se reúnem em Armagedon para lutar contra o Cordeiro, mas eles não são bem-sucedidos em tal luta, e então a grande cidade é partida em 3. E os reis são derrotados de uma vez por todas. E a vitória é obtida, e como nos é dito no capítulo 16, em palavras que lembram muito a palavra de Jesus na cruz, no versículo 17. No momento em que a última taça é derramada, nos é dito, está feito. Muito próximo do está consumado, que saiu na boca de Jesus. E nós observamos que essa série de
taças, trombetas, selos e tudo isso reunido anuncia a conclusão do desígnio de Deus e o julgamento que flui dele. Tudo isso atinge o clímax na última taça. É o cumprimento da palavra e da promessa dele de que um dia ele viria e faria as coisas e resolveria todas as situações. Nós observamos, então, que na taça, no derramamento das taças, há a vitória final de Jesus. Nós observamos também e repetimos bastante que selos, trombetas, taças. Tudo isso é uma forma diferente de contar o mesmo evento, o evento da vitória de Jesus Cristo. Como eu sempre gostei de demonstrar para vocês, é como se João te convidasse para que você olhasse, observasse o mesmo evento de uma perspectiva diferente. É como se ele contasse a mesma história, só que de um jeito diferente. É como se a mesma história fosse contada antes pela percepção de um autor, depois pela percepção de outro autor, depois pela percepção de outro autor. É como se nós fôssemos cegos, tentando tateando o elefante, e cada um percebe uma parte de um jeito, outra parte de outro, e nós só vamos ter a visão do todo depois que nós observarmos o todo completamente. E João faz isso por meio dos septenários. Mas os septenários das taças é o último dos septenários, e a partir dali nós podemos observar os 3 efeitos do julgamento de Deus. O primeiro dos efeitos que nós lemos no capítulo 17 e vai até o capítulo 19, que nós estamos estudando hoje, é o da destruição da Babilônia. No capítulo 19, que vai a partir da próxima semana, até o final do capítulo 21, nós observaremos que o segundo efeito é a destruição definitiva de todo o mal. E por fim, nós observamos que o último dos efeitos do derramamento das taças é a reunião dos escolhidos de Deus para que eles possam viver o reino messiânico de Cristo, o estabelecimento do reino de Deus. Então, nas últimas semanas, nós começamos a observar o texto a partir do capítulo 17, como vocês devem se lembrar. Um anjo chamou João para que ele pudesse observar a grande prostituta. E onde João foi levado para observar tudo isso? Ele foi levado para o deserto. E lá no deserto ele observou uma mulher. Uma mulher no deserto. Não é a primeira vez que João vê uma mulher guiné no deserto. E a gente observa então que essa mulher ela estava vestida de roupas finas, roupas de quem tem dinheiro. E ela está sentada sobre a besta. A besta sobre a qual ela está sentada lembra muito as bestas que estavam por aí alinhadas com o dragão. É como se fosse uma mistura de todas essas bestas. Esse texto aponta para a gente uma situação. É como se a mulher do Apocalipse, do capítulo 12, ela tivesse voltado. Antes, outrora perseguida, agora, ela está assentada sobre a besta. Ao invés de perseguida, a situação dela agora ela se torna uma aliada da besta. E ela se torna uma comparsa da besta na tarefa da besta de perseguir os santos, os profetas, os apóstolos e todos aqueles que são enviados pelo Senhor. Como nós podemos ler, nos capítulos 12 em diante nós observamos que havia uma situação paradoxal da mulher, sobre a qual ela desceu dos céus e estava na terra. Ela sofria arduamente por perseguição e fugia para o deserto e o dragão tentava atacá-la, mas ela ainda era protegida. A criação e o próprio Deus protegiam ela contra o mal. Não significa que ela estivesse numa situação fácil, mas mesmo no deserto ela era cuidada. Então, o dragão toma uma atitude. 2 bestas vão resolver essa situação por mim, já que eu não posso. E a situação paradoxal da mulher, então, é resolvida. Identificando com a mulher perseguida de Satanás no capítulo 12, 13 a 18, ela não é mais perseguida. Ela abandonou a proteção de Deus e ela montou sobre a besta. A ambiguidade foi resolvida, a situação ambígua
dela de perseguida, mas cuidada, foi resolvida em favor de Satanás. A descrição da besta reúne descrições tanto do dragão, Satanás, quanto de seus agentes, a besta do mar e a besta do mar. A mulher, ela agora estava corrompida, corrupta, exercendo o ministério de Satanás na terra, juntamente com ele. Ela se tornou um agente de Satanás. Ela está vestida de prostituição em cores que combinam com o escarlate da fera. Na mão ela carrega uma taça de ouro cheia de abominações e impurezas de sua licitude sexual, da sua prostituição, que no caso aponta, e o texto deixa claro para nós, que isso aponta para os seus pecados de idolatria contra o Senhor. Por isso João fica espantado ao observar essa mulher, e o anjo promete uma explicação, mas a explicação dele é um tanto quanto vaga. É um mistério, e por isso, por ser um mistério, nós devemos levar a sério essa noção de que a explicação não é tão simples, não é tão fácil assim. E tradicionalmente nós interpretamos essa mulher como a própria cidade de Roma. Mas a besta já era Roma e a mulher está montada sobre a besta. Por isso algumas pessoas entendem que a mulher que está sentada sobre a besta no capítulo 17 não se trata de Roma. Não é como se Roma estivesse sobre a própria Roma. Mas é alguém que se beneficia, que se aliou a Roma para obter os seus bens, para obter a sua bênção, para atuar debaixo da sua autoridade. Então nós observamos que possivelmente, e eu entendo que seja o caso, essa mulher seja a Jerusalém com a qual João, o visionário, estava acostumado a observar no seu dia a dia. E essa mulher, então, ela representa a promiscuidade daqueles que escolheram deuses falsos para seguir. Não promiscuidade no sentido de que eles realmente façam atos promíscuos, mas a promiscuidade de seguir um Deus e depois abandonar esse Deus por outro. Por fim, no final do capítulo 17, a besta, os chifres que estão sobre a besta, que são outros reis, eles atacam, traem a mulher e a destroem. E nós observamos então, nós começamos no semana passada o capítulo 18, onde nós observamos que, após a destruição da Babilônia, dessa mulher, da grande prostituta, há uma série de lamentos pelo fim dela. Um anjo anuncia que aquela que tinha grande poder e que iluminava a terra com toda a sua glória, por fim, ela caiu porque ela se transformou num antro de demônios, ela se transformou num abrigo para espíritos impuros, abrigos para aves impuras e para toda fera impura. Pois as nações beberam do vinho da sua prostituição. E quem são aqueles que lamentam? São aqueles que a utilizaram para seus próprios fins ilícitos. Aqueles que enriqueceram por meio da ação da prostituta do Apocalipse. Nós observamos, então, que o primeiro grupo ao se lamentar são os reis da terra que utilizavam ela para trazer o bem dela, para fazer o bem, para se enriquecer, para viver melhor o possível. Logo depois dos reis da terra, nós observamos os comerciantes lamentando. Depois um grupo especial de comerciantes. Comerciantes ricos lamentam a queda da Babilônia. Depois todos aqueles que trabalhavam com comércio marítimo. Todos estes lamentam. Todos aqueles que utilizaram, abusaram para seu próprio bem, para seu próprio enriquecimento. Parece aquelas histórias que a nossa mãe fala, aquela pessoa não é sua amiga, ele só quer te usar para te fazer de escada. E sua mãe fala, cuidado para andar com essa pessoa. É como se o livro de Apocalipse fizesse essa mesma situação. Essas pessoas lamentam não porque elas realmente se importem com a Babilônia, mas porque a fonte de renda delas acabou. Além disso, nós encontramos uma voz do céu dizendo para as pessoas,
saiam dela, não vos associeis aos seus pecados, não se misturem, não bebam do seu cálice. O anjo fala para todas as pessoas: saiam o mais rápido possível deste lugar. A Babilônia que andou de mãos dadas com a primeira e com a segunda besta. A Babilônia que andou de mãos dadas com a besta que traz a corrupção religiosa, a corrupção política. Saiam de dentro dela. Por isso, nós observamos que esse anjo, nós continuamos observando que tudo isso aqui são imagens de que a Babilônia, essa mulher, ela fornicou com essa besta. A besta da corrupção religiosa, a besta da corrupção política. Ela se deitou com elas e fez com que as nações se enriquecessem por meio deste vinho, o que é um grande erro. Porém, um grupo é chamado para se alegrar com o julgamento da Babilônia. Este grupo são os santos. No versículo 20: e tu, ó céu, alegra-te por causa dela, e também vós, santos apóstolos e profetas, pois Deus julgou a vossa causa contra ela. Por fim, eu gostaria de ler essa frase do Howard Brooke e do Gilder, que nos diz o seguinte: a Babilônia existe onde quer que um poder sociopolítico se una em oposição à adoração a Yahvé. A Nova Jerusalém encontra-se onde quer que a comunidade humana rejeite a violência e as mentiras do império e coloque Deus no centro da vida da qual eles compartilham. Por fim, nós ainda tentamos entender na última aula qual a identidade da Babilônia, e eu já li para vocês que alguns desses lamentos lembram lamentos que são feitos por Ezequiel no livro de Tiro, e nós chegamos à conclusão de que, por mais que imagens lembrem aqui de Roma, tudo isso pode ser dito sobre Jerusalém também. Mas além do lamento, há a alegria pela queda da Babilônia. E agora eu quero ler com vocês do capítulo 18, do versículo 20, até o capítulo 19, versículo 10. E tu, ó céu, alegra-te por causa dela, e também vós, santos, apóstolos e profetas, pois Deus julgou a vossa causa contra ela. E um anjo poderoso levantou uma pedra do tamanho de um grande mó e atirou ao mar, dizendo: com a mesma violência será atirada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será encontrada. E o som de arpistas e músicos, de flautistas e trombetistas, em ti nunca mais se ouvirá. E a voz do moinho em ti nunca mais se ouvirá. E a luz da lâmpada em ti nunca mais brilhará. E a voz do noivo e da noiva em ti nunca mais se ouvirá. Porque os teus comerciantes eram os grandes da terra. E com tua magia foram enganadas todas as nações. E nela foi encontrado o sangue dos profetas e dos santos, e de todos os que foram imolados sobre a terra. Depois disso ouvi como que uma voz de uma grande multidão aclamando no céu: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, porque seus julgamentos são verdadeiros e justos. Sim, Deus condenou a grande prostituta, que corrompia a terra com a sua prostituição, e da mão dela reivindicou o sangue dos seus servos. E disseram outra vez: Aleluia! Sua fumaça ficará subindo pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos, os 4 seres vivos, se prostraram diante de Deus, que está assentado no trono, e disseram: Amém. Aleluia. Então saiu do trono uma voz dizendo: Louvai ao nosso Deus todos os seus servos, e todos os que temeis, pequenos e grandes. Eu ouvi ainda como uma voz de uma grande multidão, como a voz de águas torrenciais, como voz de fortes trovões, dizendo: Aleluia! O Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, passou a reinar. Alegremo-nos e exultemos. Demos glória a Deus, porque chegou o tempo das núpcias do Cordeiro, e a sua esposa já se preparou. A ela foi dado vestir-se com linho brilhante e puro. O linho significa as obras justas dos santos. E o anjo me disse: escreve: bem-aventurados os convidados para o banquete das núpcias do Cordeiro. Disse-me ainda: essas palavras de Deus são verdadeiras. Eu me prostrei diante dele para adorá-lo.
Mas ele me disse: não faças isso. Eu sou servo como tu e como os teus irmãos que guardam testemunho de Jesus. A Deus é que deves adorar. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Só até aqui, por enquanto, na aula de hoje. Meus irmãos, nós continuamos lendo a reversão, logo após o lamento pela destruição da Babilônia, que nós observamos mais detidamente na aula passada, uma convocação, um chamado para todos os santos e todos aqueles que foram perseguidos para que eles se alegrem com o julgamento de Deus sobre a Babilônia. E no versículo 21 nós observamos então que um anjo grande e poderoso, ele levanta uma grande pedra gigante e a lança no mar. E ele diz o seguinte: assim como essa pedra gigante caiu sobre o mar, a Babilônia também será lançada sobre o mar, será destruída. E ele vem então falando que a Babilônia será não mais haverá Babilônia. Enfim, a destruição da Babilônia será de uma vez por todas. A Babilônia será destruída e nunca mais será encontrada. A grande cidade já não mais existirá. E tudo aquilo que existe na grande cidade. E nós temos uma lista enorme, do versículo 22 e 23, de grandes eventos que não se ouvirão mais o som no meio da Babilônia. E alguns desses eventos podem ser até mesmo coisas boas. Na verdade, a grande maioria é. Como, por exemplo, o belo som das harpas, das flautas, das trombetas, artistas, moinhos, a lâmpada nunca mais brilhará, o som de casamentos e alegrias. Esse som todo, ele não será mais ouvido. Afinal de contas, Deus é contra tudo isso? Deus é contra a música, a arte? Deus é contra casamentos? A alegria do noivo e da noiva? Não, não é esse o ponto. Não é como se estivesse evocando coisas da qual Deus não gosta, muito pelo contrário. Deus nos Salmos manda que o povo louve com músicas e tamborins e muito mais. A verdade é que todas essas alegrias, elas estão incluídas na ideia de destruição, no busco de oprimir ao próximo, que a Babilônia estava muito acostumada a fazer. Todo o som de coisas boas, afinal de contas, até mesmo coisas boas e alegres existem no meio da Babilônia. E tudo isso não é mais ouvido. Sem música, arte, artesanato, casamento e comércio. Principalmente comércio, no qual em Apocalipse nós vemos que muito facilmente pode ser utilizado para o mal e para a destruição. Sim, não será mais ouvido nenhuma dessas coisas na Babilônia. Não será mais ouvido nada disso. Nada mais será ouvido nessa região. Meus irmãos, nessa grande voz, nós podemos ouvir ecos de uma tradição que vem de Jesus. Se você observar lá em Mateus capítulo 23, versículo 37 a 39, vocês vão observar o seguinte, para quem nos acompanha. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos como uma galinha reúne seus filhotes debaixo das asas, mas vós não quisestes. Vede, vossa casa ficará deserta. Declaro-vos, pois, desde agora não mais vereis até que digas, bendito é o que vem em nome do Senhor. Jesus falou sobre Jerusalém, essa cidade que em uma união promíscua entre as autoridades políticas de Roma e as autoridades religiosas de Jerusalém, tudo isso culminou na morte de Jesus Cristo crucificado na cruz. A mulher, a Babilônia, está sentada sobre essa besta. Está sentada sobre essa besta e ela se dobra sobre ela. É interessante observar que essa cidade, que antes foi perseguida pela Babilônia real, na tradição de Apocalipse ela tenha se tornado a Babilônia.
A mulher, a qual antes viveu no deserto, sendo protegida por Deus, agora ela estava alinhada com o Império Romano. E a crítica está direcionada a essa cidade. Ao ponto que, como Jesus disse em Mateus capítulo 23, que essa cidade seria destruída, e de fato, ela foi destruída no ano 70 por meio da mão de pessoas que se tornaram imperadores romanos, como Tito. Nós observamos que, como o nosso texto diz que, no capítulo 17, a besta trai a prostituta e a mata. É o que aconteceu na história, no ano 70, quando Jerusalém foi destruída. Então nós temos esse texto falando sobre essa cidade. Israel, o povo de Deus, Jerusalém, sendo destruída pelo Império Romano. Na mesma tradição com a qual Jesus falou, ela será condenada. Ela uniu política e religião contra o povo de Deus, para destruir o povo de Deus. Julgando estar fazendo tudo isso para o bem de si mesmo e para o bem, acima de tudo, do povo de Deus, embora fosse mais um projeto egoísta, ela trouxe condenação para si mesma. Ecos da tradição de Jesus em Mateus capítulo 23 podem ser ouvidos aqui. E por isso, por causa da destruição da cidade promíscua, nós vemos então no capítulo 19 sons de aleluia. Aleluia. Nós voltamos então para o céu. Primeiramente, uma grande voz no céu declara: aleluia, a salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, porque os seus julgamentos são verdadeiros e justos. Sim, Deus condenou a grande prostituta, que corrompia a terra com sua prostituição. Da mão dela reivindicou o sangue dos seus servos. A Jerusalém que perseguiu e matou os santos de Deus, encontrou o santo de Deus, que é o próprio Jesus, encontrou a sua condenação. A Jerusalém que perseguiu o povo de Deus antes mesmo de perseguir Jesus e os cristãos. Conforme Jesus fala, matou profetas, perseguiu profetas muito antes de tudo, muito antes do próprio Jesus. Essa visão sobre Jerusalém que está sendo trazida aqui. Então nós observamos essas vozes de aleluia surgindo no céu e em seguidamente. Mais uma vez, aleluia. A sua fumaça ficará subindo pelos séculos dos séculos. Os céus estão se alegrando ao ver o julgamento de Deus contra aquela que desempenhava o papel de Roma, do império, da besta, do falso profeta, do dragão na terra. Aleluia, o julgamento de Deus chegou. E no versículo 4 nós nos percebemos mais uma vez no ambiente de adoração ao qual nós somos chamados diversas vezes no livro de Apocalipse. A sala do trono de Deus, onde Deus é adorado pelos 24 anciãos, pelos 4 seres viventes. E nós observamos no versículo 4, os 24 anciãos, eles se prostram diante de Deus, que está sentado no trono, e eles dizem, amém, aleluia. O céu é cheio de amém, aleluia, não é mesmo? E eles declaram a sua alegria perante o que Deus está fazendo. E essa cena dos 24 anciãos, não sei se vocês já repararam, algumas vezes a gente já viu os 24 anciãos se prostrando, dizendo amém e aleluia para o Senhor. A primeira vez que os 24 anciãos eles aparecem é no capítulo 4. Eles estão diante do Criador. Eles estão diante do Criador e eles estão ali adorando. Mas quando o Cordeiro entra, meu amigo, aí é uma explosão de glória e de alegria a Deus. E eles declaram amém e aleluia no capítulo 5, versículos 8 em diante. E depois que recebeu o livro, os 4 seres vivos, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro. Todos tinham harpas e taças
e taças de ouro cheias de incensos, que são as orações dos cânticos, e cantavam um cântico novo. No capítulo 7, no final, entre o sexto e o sétimo selo, nós observamos também uma cena parecida. Capítulo 7, versículo 11. E todos os anjos que estavam de pé em volta do trono dos anciãos e dos 4 seres vivos prostravam-se com o rosto por terra, dizendo ao trono, e adoravam ao Senhor. Amém. Ao nosso Deus o louvor, a glória, a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força, pelos séculos dos séculos. Amém. No capítulo 11, em que o templo é medido, e pouco antes, mais uma vez, do último das trombetas, antes no último selo, agora na última trombeta. Capítulo 11, versículo 16, nos é dito o seguinte: os 24 anciãos que estavam sentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se com o rosto em terra e adoraram a Deus. Todo final de ciclo de alguma coisa, os 24 anciãos têm uma ação. Essa é uma ação que repete constantemente. É como se fosse uma forma de, possivelmente, demonstrar que ao mesmo momento, sendo contado de novo, de novo, de novo, o momento em que os 24 anciões colocam suas coroas aos pés do Cordeiro e o adoram pela sua obra, pelo seu julgamento. É como se essa repetição mostrasse uma cena que acontece de novo, de novo, de novo, de novo. Ok? Uma outra voz, então, surge. Uma voz forte como a de um grande trovão, como a de águas torrenciais. Aleluia! O Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, passou a reinar. Alegremo-nos, exultemo-nos e demos glória a Deus, porque chegou o tempo da núpcia do Cordeiro. E agora nós vamos observar, para os próximos capítulos, mas nós estamos observando o anúncio de uma cena que é o oposto da cena de união entre a besta e a prostituta. Nós temos agora a união de Cristo e a sua mulher. Nós vamos observar que, quando nós lermos esse texto da mulher, alguma coisa vai ficar interessante. Nós observamos a história de uma mulher no capítulo 12. No grego, reginé. Ela se uniu depois com a besta e foi destruída. Mas mesmo assim, lá na frente, a gente vai observar uma nova mulher aparecendo. Nós observamos uma mulher que é perseguida, uma mulher que prostitui e se une. Mas então uma nova mulher vai aparecer. Nós observamos uma Jerusalém que foi destruída. Nós estamos prestes a observar uma nova Jerusalém que vai surgir, ok? Mas o mais importante, os céus clamam de alegria, porque está chegado o momento do casamento do Cordeiro. A núpcia do Cordeiro com a sua mulher, o momento de núpcias do Cordeiro com sua mulher chegou. O mais interessante ainda é que, se você observar no versículo 8, a mulher ela se veste de roupas, que são as boas obras justas dos santos. Mas essas roupas, se você perceber bem, ela foi dado, não era uma roupa dela. Ela se veste de uma roupa que não é sua. Não é sua por direito. Ela recebe uma roupa nova. Assim como o filho pródigo recebe um anel novo, um anel de seu pai. Por fim, meus irmãos, lendo até aqui, nós observamos que isso tudo é o primeiro dos 3 efeitos do derramamento das taças, que é uma repetição dos trombetas, que é uma repetição dos selos, e que algumas pessoas entendem que possa se referir aos eventos futuros que acontecerão no futuro, e grande parte das tradições de Apocalipse interpretam dessa forma. Apocalipse fala sobre eventos futuros, ao qual eu particularmente entendo que se refere muito mais à crucificação de Jesus no passado. Ok? Mas isso é o de menos. O importante é que, interpretar das duas maneiras,
não são erradas, estão corretas. Existem formas corretas de se interpretar esses eventos como futuros e existem formas corretas de interpretar esses eventos como do passado. Assim como existem formas erradas de interpretar esses eventos como do futuro, existem formas erradas de interpretar esses eventos como do passado. É isso que nós chamamos, e por muito tempo em nossas aulas, como uma leitura responsável e uma leitura irresponsável de Apocalipse. Que nós tenhamos uma leitura responsável desse livro. E se uma leitura responsável desse livro vai sempre parecer muito com as leituras que nós estamos oferecendo aqui. Vão se importar com o gênero literário, com intertextualidade, com as mensagens que estão sendo ditas nesse texto. Talvez não tanto entender qual seria a cronologia, ou o que isso significa o país tal que nós temos nas Nações Unidas, ou qualquer coisa do tipo. Inclusive, eu deveria ter falado sobre a besta que parece a estátua das Nações Unidas, né? Mas graças a Deus não tive que lidar com isso com vocês. Graças a Deus. Enfim, isso foi uma febre entre os evangélicos aí algum tempo atrás. E não tem nada a ver, gente, de verdade mesmo. Fica para a próxima aula, tá bom? Próximas aulas. Por fim, nós vemos que o Cristo vai se casar com a sua mulher. E o anjo diz para João que todos aqueles que participarem desse casamento são bem-aventurados. Todos aqueles que participarão desse casamento, das núpcias, todos aqueles que se alegrarão no momento em que esse casamento acontecer, são pessoas bem-aventuradas. Por fim, então, João se prostra para adorar ao anjo. E duas lições são tiradas nesse momento em que João se prostra para adorar ao anjo. A primeira é: somente a Deus adorarás. E João sabia muito bem disso. João se prostrou não com intenções de deturpar o monoteísmo judaico, a adoração tida pelo judaísmo até então. Mas uma mensagem muito mais profunda aparece aqui. Agora, e se você observar bem, está bem descrito no nosso versículo, há uma mudança de chave. João não deve se prostrar porque agora não são mais os anjos os portadores da mensagem de Deus para a terra. Até então, em Apocalipse, nós estávamos acostumados a ver anjos executando a ação de Deus. Até então, no Antigo Testamento, anjo Gabriel para Maria, anjo Rafael no livro de Tobias, outros anjos na tradição. Nós estávamos acostumados a ver anjos levando a mensagem do Senhor. E agora não mais. Como nos é dito no versículo 10, eu sou um servo assim como você, e como os teus irmãos que guardam testemunho de Jesus. Agora, a humanidade serve da mesma forma como um anjo. A tarefa de levar a mensagem de Deus agora não é só mais do anjo, é nossa também. Nós compartilhamos com os seres angelicais essa tarefa de levar a mensagem. Agora isso é uma obrigação nossa. É quase um texto evangelístico, falando sobre evangelismo de João, ok? Por fim, nós chegamos ao fim da nossa aula, em que nós fomos até o versículo 10 do capítulo 19 do nosso estudo em Apocalipse. Nas próximas aulas que vocês irão continuar assistindo, acompanhando conosco, vocês irão ver a progressão, os próximos efeitos da vitória, do derramamento das taças. E por fim, eu gostaria de terminar fazendo uma oração com todos vocês. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse momento que nós temos aqui. Nós te agradecemos, nós te louvamos pelo amor com o qual o Senhor nos amou, por tua bondosa mão, Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos ser guardados por ti. Que nós possamos proclamar a tua mensagem. Que nós possamos proclamar que há uma segunda chance, há redenção. Que nós possamos proclamar que Jesus Cristo é vitorioso. Que nós possamos vivenciar essa vitória. Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos pelo amor com o qual o Senhor nos amou. Nós te pedimos que nós possamos ter a bem-aventurança de um dia participar do banquete do Cordeiro. Nós te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.
e amém. Um grande abraço a todos vocês. Até a nossa próxima aula. Que Deus os abençoe. Não se esqueçam de mandar para mais pessoas, para que elas possam crescer no ensino, para que elas possam aprender mais e mais de Deus e crescer mais e mais na fé e no conhecimento. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau.